Mauro foi, durante muitos anos, editor e jornalista do Globo, entre outros veículos. Recentemente escreveu um livro sobre o incêndio no circo, né, que vai explicar, o Mauro vai falar um pouquinho dele. E agora atua como editor do próprio pai na Objetiva. Zuenir é difícil explicar, falar alguma coisa de apresentação do Zuenir. Eu prefiro apresentar o Zuenir como meu grande amigo de vida inteira, desde o primeiro momento que a gente se conheceu em 86, não foi, Zuzu? E no lançamento do livro do 68. E eu decidi colocar essa mesa, essa cadeira para vocês, porque os dois têm afinidades que trocaram durante a vida, tendo a mesma profissão e criando uma série de inter-relações que, se não me engano, posso estar errado, nunca falaram sobre isso especificamente, né, Maurinho? Pelo menos no Brasil, não. A gente uma vez foi numa feira na Colômbia, Sim, em que falou pontualmente desse assunto, mas aqui é a primeira vez. legal. No Brasil. Uma forma de levar vocês à experiência que o Mauro recebeu do Zuenir desses anos em seu trabalho, e eu tenho certeza que a experiência que o Zuenir também recebeu do Mauro, né? Então, é uma mesa curiosa, mas também uma cadeira, desculpe, curiosa, e que não se encerra só nesse tema, também a gente pode falar sobre outros assuntos, né? Perfeito. Então, Zuzu, vamos começar pela pergunta idiota. O que você aprendeu com o Maurinho? Olha, eu aprendi mais com ele que ele comigo, porque o Mauro foi sempre muito independente, né? Então, ele, por exemplo, no Rio de Janeiro, chegou uma época que eu acho que assim, 80% dos jovens jornalistas tinham passado por mim. Eu fui professor de jornalismo durante 40 anos, e só o Mauro que não passou. Ele fez questão de estudar em outra faculdade, né? Eu lecionava na Universidade Federal e ele se formou na PUC. Mas é uma história engraçada, porque, na verdade, ele primeiro fez engenharia, ele é um engenheiro, né? Quando estava no 4º ano, Mauro me corrija, né? Porque tem uma herança que eu deixei para ele, que é a falta de memória. Eu não tenho, e ele também não. Então, e aí, um dia ele chegou e disse, não, eu quero fazer jornalismo. Aí, pai, pô, mas jornalismo, pô, como? Eu falei, eu sempre quis. Mas você... Aí conta, Mauro, como é que foi? Como é que você resolveu? Não, porque, na verdade, eu fui para a engenharia por vários motivos. Um deles é porque todos os amigos foram, aí você vai na onda, muito novo, fui na onda. O outro é porque eu nunca tinha escrito nada na minha vida, jamais fui escrever bilhete, jamais tive qualquer ligação com a escrita, nunca imaginei que poderia viver da escrita. E aí meus pais tinham um medo de eu ter uma visão muito romanceada do jornalismo. Por quê? Porque a nossa casa era meio que um ponto de encontro de intelectuais, artistas. A nossa casa era quase que uma pensão 24 horas, onde você passava a noite, eu ficava sentadinho na escada vendo as discussões dos destinos do país. Com quem você possa imaginar? Paulo Francis, Leon Ishman, Paulo Pontes, Gabeira, Ziraldo, Vianinha, todo mundo. E eu ficava fascinado ali, sentadinho na escada, aquelas discussões varando a madrugada. E eles recebiam convites para tudo. Aí eu assistia, pequenininho, assistindo Gota d'Água, os ensaios ao lado do Chico Buarque, do Paulo Pontes. Um dia eu estou na minha casa, quem aparece na minha casa? A Raquel Welch, que na época era uma das atrizes americanas mais bonitas do mundo. No outro dia eu estou lá em casa, aparece Cat Stevens, que era um super cantor. Aí eles tinham um pouco de receio de eu fantasiar demais e achar que o jornalismo era essa festa. Na verdade, o jornalismo é muito duro. Então, eles nunca deram força assim, para ser jornalista. E eu também assim, não fui ser jornalista. Fui fazer engenharia. Só que desde o primeiro dia, eu odiei jornalismo. Desde o primeiro dia. Desculpa, engenharia. Do primeiro dia. Só que aí, eu tinha assim, minha avó era muito, avó judia, primogênita, era muito orgulhosa do netinho engenheiro, né? Então, ela vivia dizendo, meu netinho vai ser engenheiro, etc. e tal. E eu tinha medo de decepcionar minha avó. E aí, imagina a minha avó lá com as amigas lá em Copacabana, elas dizendo, sabe o neto da dona Ruth, é um vagabundo. Então, eu falei, não vou largar a engenharia. Quando chegou no 4º ano, na verdade, faltava meio período para terminar, eu falei,
simplesmente não dá mais, gente. Daqui a 6 meses eu vou me formar numa coisa que eu odeio e vou passar o resto da minha vida infeliz. Não, então eu não tinha plano B. Eu larguei a engenharia já com 20 e poucos anos, sem saber o que fazer da vida. Aí falei, vou fazer História. Aí fiz vestibular de História, passei. Aí falei, não é isso que eu quero. Aí vou fazer Economia. Tá, será que é isso? Aí um dia que eu conversei com ele, falei, olha, acho que eu vou fazer jornalismo. Aí, tá, né? Eu já tinha feito 7 anos já estava com, sei lá, quase 5 anos de faculdade. Tá bom, né? Aí sim é que eu fui fazer jornalismo. Um amigo nosso, o Miguel Souza Tavares, que é jornalista, escritor, ele diz, Mauro, não dá para contrariar os genes. Mas eu não sei até que ponto é isso ou é essa influência, que apesar de meu pai dizer que nunca me ensinou formalmente no magistério, né? Você imagina conviver, né, 51 anos com ele, que é a minha idade, que você não aprende pelo exemplo, né, cotidianamente. Eu duvido que quem foi aluno dele, as pessoas que foram alunos, tenham aprendido isso, né? Então... Obrigado, Mauro. Gracinha ele, né? Aprendeu nada comigo. Tudo que ele sabe não aprendeu comigo. Aquela famosa frase. Não, mas foi isso, a gente realmente tinha medo, sabe, de exercer essa influência, né, por contágio, né, porque tinha aquela visão romantizada de jornalismo, e foi uma época realmente muito legal. A gente morava, quer dizer, os tempos eram terríveis, na época da ditadura. A gente morava na Urca, um bairro lá do Rio de Janeiro, assim, muito tranquilo, né, e a nossa casa era assim, um sobrado, tinha uma escada, e eu me lembro que tinha a porta com aquela portinhola que ficava aberta, quer dizer, as pessoas chegavam, enfiavam a mão, abriam o trinco e entravam. Isso aí, qualquer hora da noite, sabia que tinha gente, né? Chegava 2 horas da manhã, podia ir lá na casa do Zueni, porque tem gente lá conversando e tal. Lá tem a famosa frase, né? Outro dia eu estava me lembrando, de uma discussão do Fernando Gabeira com o Paulo França, que era o Paulo França, aquela coisa ácida, né? Terrível. E o Gabeira fez uma frase infeliz, que eu quase mandei para os Black Blocs, porque um dia ele diz assim, o Gabeira era muito radical, né? O Doce Gabeira, que é a pessoa mais doce que eu conheço, mas ele era radical mesmo, da luta armada, né? Foi preso. E ele dizia o seguinte, tem uma frase que é assim, do caos nasce uma nova ordem. E eu estou me lembrando dessa frase, eu vou mandar isso para os Black Blocs, que é uma frase típica, eu ia gozar o Gabeira. E o Paulo França levou a vida toda gozando o Gabeira por causa dessa frase, né? Do caos nasce uma nova ordem. Mas era, ao mesmo tempo que tinha isso, eram, como meu pai falou, tempos muito duros, em que eles foram presos, tiveram que passar um tempo no exterior, quando a gente tinha meses de idade. Eu lembro de eu indo visitar meu pai na prisão, mas ele tentava amenizar isso, dizendo que na prisão estava muito bom, que ele podia jogar basquete com o Ziraldo, que ele... e que ele estava junto, né, com o Hélio Pellegrino, que era né, depois você até a conta. E isso, na cabeça da minha irmã, isso baratinou a minha irmã, porque ela pensava assim, mas vem cá, se é tão bom assim na prisão, nesse lugar horrível e soturno, significa que ele está fazendo uma escolha. Ele prefere ficar aqui do que ficar com a família. E vocês não tinham noção disso, né? Não, ao contrário, né? Porque para não traumatizar, a gente tinha aquela coisa... Ela tinha, sei lá, 4, 5, 6 anos. Isso foi em 69, minha irmã é de 64, 68, ela tinha 5 anos e eu tinha 6. E para não traumatizar, a gente disse, não, mas que é ótimo, porque essa história do basquete é o seguinte, nós tínhamos 15 minutos de banho de sol. E o Hélio Pellegrino, querido Hélio, né, uma das minhas felicidades foi ser preso junto com o Hélio Pellegrino, um dos maiores psicanalistas. Conta antes o episódio da prisão, antes um pouquinho, volta um pouco. Como é que você foi preso? Olha, eu até... É o seguinte, eu era pequeno, chegam 2 soldados, 2 militares lá em casa, um fica lá embaixo, aquela coisa assim, aí eles falam que meu pai tinha que ir, aí eu pergunto, ir para onde? Aí meu pai fala, não, papai já vai voltar. E eles falam, não, seu pai vai voltar, vai fazer uma viagem. Aí meu pai vai, e eu falei, mas vai voltar logo, pai? Não, vou voltar logo, não sei o quê. Meu pai vai preso. Minha mãe passa meia hora, vai levar uma muda de roupas para o meu pai. É presa. Aí o meu tio, que estava recém-chegado da Europa, diretor de fotografia, nada a ver com nada também, vai levar uma comida para minha mãe e é preso também. Então, de repente, a família inteira está presa. A minha tia, irmã do meu pai, se vê às voltas com 2 bebês, 2 crianças, e as 2 filhas dela
também crianças, os 4, e com o marido tinha acabado de ficar viúva. Então, a minha tia fica, né, viúva, com 4 bebês, 4 crianças, e os 3 da família presos. É importante contextualizar. A gente fica fazendo piadinha, mas nessa época, ser preso era a véspera de ser morto, né? Importante. Não, pois é, quer dizer o seguinte, nós não fomos torturados, mas nesse momento mesmo, o Caetano e o Gil estavam em situação muito pior. Eles estavam na Vila Militar, e o Caetano tinha sido a cabeça raspada, tinha feito ameaça. O Ziraldo, outro dia, lembrou uma coisa. O Ziraldo tem uma memória ótima, coisa que eu não tenho, e ele estava lembrando. Falou, você não se lembra que você chegou para o Nelson Rodrigues, porque o Nelson Rodrigues ia visitar a gente todo dia, porque ele é muito amigo do Hélio Pellegrino, e se considerava culpado pela prisão do Hélio, porque ele era reacionário e escrevia coisas. O Hélio, né, com esse poder verbal, move montanhas. E os militares acreditavam, não na hipérbole dele, que era um exagerado, né, mas achavam que ele era mesmo perigoso e tal, e prenderam o Hélio. E o Nelson, como um personagem dele, penitente, né, aquela coisa, ia visitar todo dia e tal. No começo eu virava as costas para ele, não queria saber, mas depois acabei saindo por ingerência dele. Mas aí o Hélio, a gente jogava, tinha 15 minutos e tal, e jogava basquete. Aí soubemos que o Ziraldo tinha sido preso lá no DOPS. Aí fomos ao comandante Quaresma, que era o coronel Quaresma, o comandante esposa, ele era durão e tal, mas muito mais na aparência, assim. E aí disse, olha, nós temos um pleito a fazer, uma reivindicação, aqui tem um amigo nosso que está preso no DOPS, a gente queria trazê-lo para cá, se eu conseguisse a transferência dele, coisa ridícula, porque para ele jogar basquete com a gente. E acabamos conseguindo a transferência e tal. Tinha essa, sabe, quer dizer, essa ambiguidade, quer dizer, tinha, portanto, quando eu falo da minha prisão, da nossa prisão, eu digo, olha, foi muito diferente de outras. Enquanto isso, tinha gente sendo torturada, né? É claro que ficava sempre aquela tensão. Nós acabamos transferidos de lá só porque, num dia desse jogo de basquete, estávamos jogando, e aí chegou um tenente e falou, vamos saindo da quadra. E o Hélio era assim, era muito mais italiano do que mineiro, né? Ele era exuberante, falava assim com as mãos e tal. Eu falei, que é isso, tenente? Os 15 minutos que nós temos são absurdos, como é que o senhor vai deixar? E tal. Chegou de tarde, chegou lá o oficial dizendo, vocês vão ser transferidos por desacato à autoridade. Quer dizer, aí consideraram aquele protesto, mas um protesto assim, civilizado do Hélio, como desacato, e aí mandaram os dois, cada um para a mesma prisão, em outro lugar, em harmonia, mas cada um numa cela, enfim, coisas absurdas e tal. Porque o Ziraldo até conta sobre essa tensão permanente que havia quando você avisavam, arruma suas coisas, arruma seus pertences, porque você ficou em 3 prisões, que você não sabia se você ia ser preso, morto ou solto. Então, o Ziraldo conta que ele estava numa cela com o Fortuna, que era um cartunista famoso. Estava o Fortuna, Ziraldo e vários amigos lá presos. Aí, de repente, chega um militar e fala assim, Fortuna, arruma suas coisas. Aí todo mundo, meu Deus, vão matar o Fortuna. Aí o Fortuna, vou morrer, vou morrer. Todo mundo se abraça, chora, aquela despedida, adeus, Fortuna, foi bom te conhecer, não sei o quê. Aí, crente que ele ia ser torturado e morto. Aí o Fortuna é levado para uma sala, num militar. O militar, senta aí, era o cunhado dele, que falou, casado com a irmã dele, falou, ô Fortuna, a minha irmã, sua mulher, está reclamando que você é um mau marido. Então, eu estou aqui para te dizer, para você tratar melhor a minha irmã, tá bom? Ah, tá bom, pode deixar, vou tratar melhor. Pode voltar para a sua cela. Então, era isso. O militar era cunhado do Fortuna e estava para... A irmã dele tinha reclamado que o Fortuna era um mau marido, ele foi dar uma bronca. Mas imagina o medo, né? A tensão. Você estava, porque você não sabia, né, o que podia acontecer. Então, foram tempos realmente muito difíceis, assim, sabe, muito doídos, né, muito doídos. Manda um abraço para os dois que gostam dos dois, a Miriam Leitão. Ai, que legal, que bom. Obrigado. Um beijo para ela. A Miriam também passou por tudo que passou, né? A Miriam Só passou revelou muito agora, mais, né? Muito mais, pois é. Integridade. Por isso, absurda. quando eu falo em prisão, eu faço essa ressalva, porque conosco, enfim, aconteceu coisas que aconteceram, por exemplo, com a Miriam, né? Foi barbaramente torturada, grávida e torturada. Vamos falar um pouquinho do livro rapidinho, Maurinho? Só uma passagem de como é que você descobriu essa história, como é que você escreveu? Porque, na verdade, é o seguinte, gente, eu comecei a escrever 22 livros.
Nenhum desses 22 eu passei do primeiro capítulo. Que ficção? Não, nunca ficção, tudo não ficção. Por quê? Por causa do jornalismo. Bom, eu ano que vem faço 30 anos de jornalismo. Jornalismo é uma profissão muito. Não tem vergonha de mentir na frente de tanta gente aqui, não, Maurício? Mas eu comecei em 85. E aí é muito... Te demanda Calma. demais. Tom Zueni tem 150 anos de jornalismo. Matemática pura. Meu pai tem, deixa eu ver, você começou tarde no jornalismo, por acaso. Um pouco depois do Gutenberg. Viu? Como é que foi o negócio da elefanta? Desculpa, só porque é um... A elefante é o seguinte, porque você imagina, o fogo pega rapidamente, em 10 minutos, consome toda a lona do circo. E ele cai exatamente na única saída por onde 3.000 pessoas estavam tentando sair, que está completamente obstruída por obstáculos, porque eles botavam os obstáculos para as pessoas poderem entrar uma a uma. Só que estava fechado, porque o circo não tinha ainda terminado. E aí todo mundo correu para lá. Nisso, uma elefanta cai um pedaço da lona incandescente no dorso dela, ela sai em fúria, abre um clarão e salva centenas de pessoas. Né? E você imagina, 3.000 pessoas lá dentro, nesse espaço. Né? Quantas morreram exatamente? Você sabe? Ninguém nunca vai saber, mas estima-se 500 e poucas. Não vai saber porque muitas nunca foram reconhecidas, muitas foram enterradas às peças e sem identificação. É uma coisa muito difícil. Né? E o Pitangui foi uma das pessoas que mais... Segundo o Pitangui, foi a coisa mais importante da vida dele foi ter participado desse Isso trabalho. determinou o resto da carreira do Pitangui. Isso aí é um marco, e é um marco na cirurgia plástica brasileira, porque até então a cirurgia plástica brasileira era vista como algo cosmético. A partir dali é que ela ganha uma importância, porque você achava que era só uma coisa para fazer nariz, etc. E ali você, tendo que resolver 1.500 pessoas feridas, o único hospital da região, o maior da região, estava em greve, estava fechado 15 dias antes. Então, você imagina como resolver lidar com isso. Uma cidade, né, Niterói, que era uma das maiores no Brasil na época. Foi uma loucura. É uma dramaticidade, mas o livro eu tento equilibrar superação e drama, heroísmo, não é uma coisa... Mas foi o primeiro momento assim que uma coisa no Brasil, muito antes da globalização, tem um alcance mundial. E sumiu da memória. A minha intenção original era entender por que sumiu da memória isso que tinha sido tão marcante. Fala um pouquinho do Profeta Gentileza nisso, legal. O Profeta Gentileza é a figura mais fascinante do livro. O Profeta Gentileza, ele era um cara que pregava gentileza, gera gentileza, e que peregrinava pelo Brasil pregando uma nova ordem no mundo. O que tem o Profeta Gentileza a ver com o circo? Todo mundo dizia que o Profeta Gentileza tinha perdido toda a família no circo e tinha enlouquecido. Não é nada disso. O que aconteceu? Ele tinha uma família, 5 filhos, uma empresa de cargas, transportadora de cargas, caminhões, pequeno. Ele está dirigindo o seu caminhão, de repente ele ouve no rádio a notícia do incêndio do circo. O que acontece? Tem gente que diz que ele teve uma revelação divina, tem gente que diz que ele teve um surto psicótico. Mas o que ele acha nesse momento? Na hora que ele ouve que um circo pega fogo, ele interpreta o seguinte: o capitalismo está em crise, o mundo está em crise. Por quê? Porque o mundo é redondo, o circo é arredondado. Significa que o capitalismo, um trocadilho que ele cria, do capitalismo com capeta, precisa ser combatido. Então, ele larga tudo, abandona a família, abandona os 5 filhos, a mulher, abandona tudo que ele tem financeiro, vai para o terreno do circo, que está completamente destruído, e cria ali o Éden particular dele. Faz um poço, põe flores, faz um jardim, etc. E ele passa a consolar as pessoas que perderam seus parentes. E ele salva muitas vidas, porque as pessoas querem se suicidar. Imagina, você perdeu toda a tua família ali. E ele convence muita gente a não se matar. E aí ele fica lá e depois ele vai pelo Brasil fazer o mesmo trabalho, né, de tentar consolar as pessoas. Zuzu, como é que foi a integração entre a construção do livro do Mauro e você? Você ajudou um pouquinho? Não ajudei nada. Eu só ajudava assim, porque o Mauro tem a obsessão da pesquisa. E pesquisava. Eu guardava sempre a lição da Bárbara Tuffman, que é uma historiadora, que dizia sempre o seguinte: olha, cuidado com pesquisa, porque o problema da pesquisa é você se perder. Porque a pesquisa é fascinante, é muito melhor do que escrever, porque é descoberta, né? Você fica descobrindo coisas e tal. Então, aquilo você acaba ficando ali. Eu, por exemplo, que não gosto de escrever,
Então, eu adoro pesquisar. E eu dizia, Mauro, para de pesquisar, cara, você não está parando de pesquisar. Para, você está pesquisando, você vai se perder. Então, eu ficava muito preocupado com isso. Mas, realmente, eu fui ler o livro depois de pronto. Olha, não é, Mauro? Acho que eu não li, não tive esse privilégio de, Não, né, deu uma de lida. palpitar, de ler. Eu acho que eu li um outro capítulo, sei lá, uma coisa assim. Mas ele fez, mas ajudou ele é mais, muito metido a independente, como vocês veem. E o inverso, Maurinho? Olha, ele até... Eu li, por exemplo, o 68, Cidade Partida, até eu fiz uma pequena revisão, etc., mas não, nenhuma observação, não. Só, nem na pesquisa, não. Não, ele também é muito independente. Velho independente, né? Quero aproveitar a oportunidade e conversar um pouquinho sobre crônica, né? Que, na verdade, vocês dois se tornaram... Se bem que crônica é difícil, né, Zuzu? É crônica ou coluna? Como é que você define o que você escreve hoje no Globo? Não, olha, crônica é o seguinte, quer dizer, é o gênero mais democrático, né, que existe, porque tudo, como diz o Coni, tudo pode ser crônica, a crônica pode ser tudo, só não pode ser chata, que é verdade, porque você ali, você pode fazer, né, humor, você pode fazer ensaio, você pode fazer poesia, se você tiver competência para isso, que não é o meu caso. Então, realmente, é um gênero muito aberto, né? Por exemplo, havia, quer dizer, a ideia de que a crônica é um gênero menor, né? O próprio Antônio Cândido, nosso maior crítico, dizia isso, né? Que é um gênero menor. Mas ele depois as pessoas se lembram dessa frase, mas não se lembram da frase seguinte, em que ele diz o seguinte: olha, porque na verdade é o seguinte, ainda bem que porque é um gênero que aproxima, né, a literatura do... É um gênero em que você não é nada impostado, né? Quer dizer, é um gênero sem isso, já eu dizendo, não ele, mas o espírito é esse. Quer dizer, em que você realmente tem uma proximidade com o leitor que é muito grande, quer dizer, você interage com o leitor, quer dizer, você... Enfim, então, eu acho que é um gênero muito simpático. Não é por acaso que, com toda a tecnologia moderna, quer dizer, todos os jornais, enfim, tem sempre um colunista, né? Porque você vai buscar ali um cronista, né, o colunista, porque hoje você mistura, quer dizer, eu às vezes faço crônica, às vezes faço coluna. Coluna, como se diz, é uma coisa mais direta sobre o acontecimento, mais ou de indignação, ou de protesto, E a crônica é diferente, porque a crônica não tem esse engajamento assim, ela é muito mais leve, ela é muito mais solta, né? Realmente não bota paletó e gravata, sabe? Fica inteiramente descontraída, né? Descontração é uma das características da crônica. Mas hoje, com toda, né, a tecnologia moderna, da imprensa, né, da internet, enfim, da notícia em tempo real, né, da informação em tempo real, e a crônica sobrevive, porque é esse olhar pessoal, nesse olhar individual, em que você, eu acho que com tanta objetividade, com tanta informação chamada objetiva, você quer um pouco, né, a visão de cada um, né, aquela visão pessoal, o palpite, a opinião, né? Então, acho que a crônica, me parece que o segredo, né, da permanência dela é isso, essa coisa de descontração e muito próxima do leitor, né? Maurinho? Eu sou um leitor apaixonado de crônica muito por conta do meu pai. Eu tinha uma relação com a leitura que era, no início, muito lúdica, de entretenimento, que era história em quadrinho. Eu era viciado em história em quadrinho, tinha o jornaleiro perto de casa, seu Orlando, que botava o banquinho ali, eu sentava ali, era como se fosse minha babá, aquele banquinho. Eu ficava ali sentado o dia todo, lendo, e o seu Orlando deixava. Eu até dizia, quando eu crescer eu quero ser jornaleiro que nem meu pai, porque eu gostava tanto, né, de jornaleiro, achava que jornalista era jornaleiro, fazia essa confusão. Não. E aí, era essa a minha leitura, uma coisa muito lúdica. Depois passou a ser uma coisa mais utilitária, escola, clássicos, né? Aí, de repente, um dia, meu pai chega e me chama, né, eu e minha irmã, senta vocês dois aqui. Pega Rubem Braga e começa a ler Aula de Inglês, que é uma crônica espetacular do Rubem Braga. A gente era pequeno. Aquilo ali, as palavras começaram a ganhar um fascínio, uma magia. Eu fiquei assim, absolutamente embevecido. E ali realmente é um momento em que a leitura, a literatura ganha um outro significado na minha vida, uma coisa muito mais visceral. E, a partir dali, eu fiquei realmente muito
viciado em crônica, muito, muito viciado. Lia todos os cronistas, né? Fernando Sabino, que é o meu favorito, mas Rubem Braga, porque a crônica assume infinitas maneiras, né? E, curiosamente, eu acabei começando a escrever crônica também por causa do meu pai, porque meu pai ele tinha uma coluna no Caderno B do Jornal do Brasil, na época dos áureos tempos do Caderno B, do JB, na última página do Caderno Cultural, Caderno B. Um dia, meu pai é chamado para ir para o Globo, e foi para o Globo. O que faz o editor do Jornal do Brasil? Me chama e fala, Mauro, seu pai, como você sabe, está indo escrever no concorrente, né, no segundo caderno, na última página. Eu quero que você o substitua. Escreva também agora aqui no... Aí eu falei, tá bom, tudo bem. Claro que eu não falei... Né, não, eu pensei assim, esse cara está maluco, né? Mas acabei topando. E aí eu passei a, digamos, entre aspas, concorrer com meu pai, porque os dois passamos a escrever, ele no Globo, eu no JB, cada um no mesmo espaço, contra a capa do Caderno Cultural, no mesmo dia, aos sábados. Aí eu falei, gente, se eu fizer a mesma coisa que meu pai, é um suicídio, né? Eu não profissional. Eu não vou poder fazer como meu pai, que é um texto, uma grande crônica, assim. Eu vou fazer pequenas crônicas do cotidiano. Aí foi que eu comecei a fazer esse estilo de croniquetas, né, pequenininhas do cotidiano. E aí foi legal, eu adorava fazer isso. Durante o tempo que eu fiquei no JB todo, eu fiz isso, né, na última fase. Então, realmente, eu gosto muito. Mas eu gosto dessa maleabilidade da crônica, né, você escolhe o seu cronista favorito, você tem N cronistas e N formas de fazer, mais lírica, mais humor, enfim. E Minas forneceu, né, enfim, alguns de Fernando Sabino, que você citou, grande Paulo Mendes Campos, Otto Lara Rezende. É toda uma geração, que é engraçado, essa geração ensinou o Rio a olhar para si mesmo, sabe? De olhar para aquelas coisas. O Rubem Braga também, embora fosse, né, do Espírito Santo, mas ele tinha passado por aquilo, meio mineiro, assim, né? Que era olhar para, sabe, o cotidiano, para as insignificâncias da vida, para olhar para uma árvore, entendendo? Para uma flor, para um pássaro, né? Quer dizer, uma amendoeira, né? Que, enfim, o Rubem fazia muito isso. E, de certa maneira, ensinaram, porque o jornalismo era aquele, né, reportagem das coisas mais, né, quer dizer, visíveis e mais dramáticas e tal. E, de repente, tinha o Rio, sobretudo, um outro Rio de Janeiro escondido atrás desses acontecimentos assim que os jornais botavam na primeira página, né? E o Rubem mexe nisso, né? O Rubem criou um problema para a gente, que é o seguinte, ele, como dizia o Manuel Bandeira, ele é muito melhor quando não tem assunto, porque o Rubem tinha a genialidade de fazer quando sobre a falta de assunto. O que tirou da gente, né, depois, que viemos depois dele, é a possibilidade de falar da falta de assunto, porque isso ele já esgotou, entendeu? Então, quando você não tiver assunto, azar seu, porque não dá mais, porque quando ele não tinha assunto, ele falava da falta de assunto, né? Era um gênio. Zuzu, ficção e não ficção. Você se notabilizou, sua carreira toda está associada à não ficção. De repente, você manda a maravilha da Sagrada Família para a gente. Pois é, acho que eu, de certa maneira, fui mandado. Esse tema me perseguia durante muitos anos. Essa coisa da memória, né? Mesmo quem não tem memória como eu, né? Tanto que o livro é o seguinte, é um livro que trabalha com 3 memórias. As minhas memórias, que são precárias, a memória dos outros e as memórias inventadas, né? Então, é um pouco essa coisa de... Tanto que a epígrafe, que é a melhor coisa do livro, é do Manuel de Barros, que é assim, só 10% é mentira, o resto é invenção. Eu acho genial. Mas, então, esse é o tema, enfim, da infância, da adolescência, né? das revelações, né? Revelações sentimentais, amorosas, sexuais, quer dizer... Por isso, só um parênteses, Tá. Fábio Sesnick vai ter que ir para a sua exposição. Muito obrigado pela presença, Fábio. Obrigado. Então, onde é que eu estava mesmo? Ah, sim. Não é assim, não. Desculpa. Não, tudo bem. Das memórias, né? Ah, sim. Porque me perseguiam essas memórias e tal. Mas eu resistia em escrever, até porque eu digo isso, as pessoas acham graça. Eu realmente não gosto de escrever, entendeu? Eu gosto de ter escrito, né? Quando você escreve e dá certo, é ótimo, né? Mas o ato de escrever é penoso, é você buscar o adjetivo certo, a palavra exata, é uma coisa penosa e tal. Então, eu resistia muito a...
E o Roberto Feix, que hoje é o chefe, patrão lá do Mauro, o editor da Objetiva, quando uma vez conversando com ele sobre isso, ele começou a me perseguir com isso. Não, mas faz. Eu falei, não. Aí um dia eu escrevi lá uns capítulos e tal, e mandei. E aí eu falei, não, eu tenho umas coisas, não, manda para mim. Eu falei, não, manda e tal. Eu falei, então tá, e mandei. Eram acho que 6 ou 7 capítulos, e ele não respondeu. Aí eu falei, claro, ele não gostou, e ótimo, né? Me tira disso e tal, e pronto, vou cuidar da vida. Aí um dia encontro com a minha agente, a Lúcia Riff, falou, puxa, o Roberto é muito chateado com você e tal, o Roberto Feix está muito chateado porque você não deu resposta. Eu falei, como? Ele falou, não, ele falou com você e você não deu resposta ao e-mail dele. Eu falei, claro, ele é que não respondeu o meu e-mail. Enfim, houve esse equívoco. Eu tinha perdido o e-mail tinha ido lá para aquela gaveta de quarentena, né, que eu não acesso, eu sou realmente analfabete completo, o Afonso sabe disso. E ele tinha mandado um e-mail para mim dizendo assim, poxa, adorei, vamos fazer. Então, isso levou algum tempo. Aí eu já não tinha mais como, né, me livrar das minhas memórias e da pressão do Bob, né, porque, não sei se vocês sabem, o editor, a relação dele com o autor, muito curiosa, né, porque ele pressiona, né, o autor, claro. Primeiro, ele inventaram uma coisa diabólica, que dá um adiantamento. Tá? Aí você pega o adiantamento, gasta logo, a primeira coisa que você faz é gastar, e depois não tem outro jeito, você tem que fazer. E aí fica aquele desespero, você fica fugindo do editor, entendendo? Mas acaba tendo que... Então, aí chegou um momento e falei, eu vou ter que fazer, e aí fiz. Né? Mas foi assim, trabalhando nesse nível de memórias, e é um livro de ficção, evidentemente. Você está editando não ficção, né, Mauro? Eu edito não ficção, e aí eu vivo os dois lados, porque eu, como autor, eu fico protelando, assim, fugindo do editor. E, como editor, eu fico em cima do autor, toda semana, mandando e-mail, ligando, vem cá, você está me devendo, você ainda não entregou. E aí o meu editor também, aí eu, não, pode deixar, minha agente também, não, calma, não, tudo bem, isso aqui. Aí é meio esquizofrênico. Mas a minha área é não ficção total, até como leitor e como editor. Eu gosto da não ficção, é aquela coisa, escrever e ler, escrever uma história real parecendo uma ficção. Você lê como se fosse uma ficção. Você fala, não é possível que isso tenha acontecido, mas aconteceu, isso é que eu gosto, que é o tom que eu tentei dar. Você fala, gente, não dá para acreditar que isso aconteceu, e aconteceu. Isso aqui que eu gosto, né, que é a minha praia. Você vai falar isso até certa idade, como seu pai. Depois você vai escrever ficção, pode ficar tranquilo. Faz parte. A ficção tem a coisa de que acaba sendo tudo da cabeça, não tudo, mas, enfim, a não ficção te exige uma pesquisa absurda, né? Você tem um livro que eu pretendo escrever que vai envolver viagens para não sei quantos estados, entendeu? Então, demanda um esforço, um dinheiro muito grande, né? Não, eu trabalho, você sabe, Afonso, uma das coisas que me perguntaram, vem cá, como é a sua sensação, né, de ter escrito esse livro aí de ficção? Eu falei, sabe, eu fiquei na maior alegria pelo seguinte, eu descobri que eu podia mentir à vontade. Porque, né, como jornalista, você é perseguido, aí tem a verdade, aí tem que apurar, liga, checa e não sei o que e tal. E aí, quer dizer, na ficção, quanto mais você mente, melhor fica, né? Porque aí foi muito agradável, que eu escrevi um negócio, eu falei, não preciso pesquisar isso, eu não preciso ir atrás e tal. Eu posso apurar, né? Eu não tenho que apurar nada. Então, essa foi a sensação, assim, realmente muito gostosa de escrever qualquer coisa. A busca da precisão é uma obsessão, né, Maurinho? Não, e tem essa coisa da pesquisa, da não ficção, que é a pesquisa, que é, como meu pai falou, é muito bom, porque adia a escrita, que é a coisa mais angustiante, mais dolorosa que tem, que é escrever. Enquanto você está pesquisando, tudo bem, você está arrumando desculpa para você mesmo, né? Tudo bem, eu gosto de escrever? Não, eu escrevo por algumas razões. Uma é porque é a única coisa que eu sei mais ou menos fazer. Outra, eu acho que a escrita funciona para mim como uma forma de uma arma contra o esquecimento. Eu tenho uma memória terrível, então eu anoto tudo em 500 bloquinhos para poder me lembrar. E a outra que traz realmente um alívio. Eu estou em qualquer lugar onde eu estou no trânsito, aí estou chateado, irritado. Você pode transformar tudo na escrita, né? Irritação, suas sensações, tudo que você está sentindo e pensando, você pode botar no papel e me traz um alívio. Mas a escrita
o único momento que a escrita foi absolutamente fundamental na minha vida foi uma vez que eu fiquei doente, muito, muito, muito doente, assim, à beira da morte, e aí a minha cabeça estava em frangalhos e a escrita me trazia, digamos assim, me organizava naquele caos. Era como um chão. Eu me lembro de um filme do Leon Hirschman, maravilhoso, Imagens do Inconsciente, que mostrava o trabalho da doutora Nise, como é que a pintura para os esquizofrênicos funcionava de alguma forma para organizar. Eu me identifiquei muito, quer dizer, eu vi o filme muito antes, mas era um momento realmente que eu precisava escrever. Aí agora vai ter um livro onde vários escritores foram convidados para escrever sobre os momentos de superação. Um monte de gente, até desde o Tostão até Carpinejar, Chico Sá, e eu vou escrever exatamente sobre esse meu período, sobre essa minha doença. E aí eu achei as coisas que eu escrevi na época. Aí eu fiquei impressionado como eu registrei coisa naquele momento, desde coisas que o médico me pergunta, até a maneira como eu estou vendo o mundo. Aí que eu vi realmente como foi importante essa. E na época eu senti que tinha sido importante. Foi o único realmente momento em que eu falei, nossa, que bom, né, que a escrita existe na minha vida. Mas, de resto, ela é muito, como diz meu pai, é muito bom você ter escrito, porque você olha, eu leio coisas que eu escrevi, eu sinto um espanto muito grande. Eu falava, gente, como eu escrevia bem, como é que eu posso escrever tão mal agora? A gente olha, fala, eu escrevia muito melhor, não é possível, tem essa coisa. E um alívio muito grande depois que você escreve, né? Ufa, né, finalmente. Bom. E que tantas coisas você escreveu aí? Porque, como eu falei, eu sou completamente desmemoriado, então eu estava lá no hotel tentando lembrar de coisas, anotei aqui para qualquer coisa. Como eu falei, eu sou compulsivo na hora de anotar, eu tenho 50 bloquinhos. O problema é que eu não sei onde eu boto os bloquinhos e o que eu anotei em cada bloquinho. Aí eu nunca mais acho. Não, ele fica na viagem toda, né, com um caderninho, escrevendo. Mas essa coisa, né, foi talvez a pior noite da minha vida, foi essa, quando o Mauro realmente estava, me lembro, no hospital, deitado, enfim, a morte, e eu dizia o seguinte, pô, o que se pode fazer, o que eu posso fazer, né, a quem que eu posso apelar, para evitar essa coisa absolutamente louca, né, que é o pai, né, o pai não nasceu para enterrar filho, né, o contrário e tal, e ele realmente estava muito mal. Enfim, pô, felizmente saiu. E eu me lembrei de duas coisas, né, agora, assim, parece ridículas. Uma era o seguinte, que eram coisas difíceis para mim de deixar. Uma era deixar de fumar. Eu falei, bom, se o Mauro sair dessa, eu vou deixar de fumar. Fumava desde os 11 anos. Não, desde os 11 anos. E a outra é o seguinte, eu vou voltar para a religião, porque eu fui criado, eu aqui em Minas, até os 9, 10 anos, eu morei em Ponte Nova, Palmeiras, Ponte Nova, ia ser padre. Ajudava, era coroinha, sabe, ajudava. Depois descobri que a vocação era da minha mãe, não era minha. Mas enfim, depois me afastei completamente da religião. E aí, nessa noite, eu falei, olha, eu vou fazer isso. E aí, tentei fazer as duas. Deixei de fumar, voltei durante muito tempo à religião, mas depois eu achei que era uma coisa meio hipócrita, porque eu não, sabe, eu estava por obrigação só. Quer dizer, eu achava que esse reencontro, né, seria uma coisa espontânea, natural, coisa, mas aí não deu. Aí, no momento, falou, olha, não adianta ficar cumprindo, né, essa penitência só para cumprir uma promessa e tal. E aí acabei não voltando. Né? Então, hoje eu mantenho assim, uma certa distância da religião, graças a Deus. E uma das crônicas mais bonitas que você já escreveu tem a ver justamente com isso. Foi nesse período, foi com esse período que eu estava no... Quer dizer, enfim, do jeito que eu falei, parece porque foi um derrame cerebral, um AVC que eu tive em 95, e aí realmente fiquei 1 ano fora do ar, né, na casa deles, e aí, felizmente, atingiu uma área e aí não teve sequela. Né, mas foi Estou lembrando aqui, você teve essa experiência com o Maurinho, e o Maurinho teve essa experiência com você, né? Ah, foi, mas essa é virtual, né? Você não sei se vocês sabem. Ele morreu, ele não está aqui. Conta essa história, pai. Vi um site muito importante aí do Brasil, deu notícia, aquela assim, uma notícia pequena, eu achei até pequena demais, assim, morre o escritor, morre o escritor Zani Ventura, tal, notinha de 5, 10 linhas, e terminava dizendo, sua última crônica sai amanhã. Era sábado, isso foi na sexta-feira.
E daí tinha havido uma inauguração, estava havendo a inauguração do Rio, do Instituto Moreira Salles, estava o presidente da República, o governador e o prefeito. E eu fui convidado pelo João Moreira Salles, não como jornalista, a imprensa não podia entrar, mas como amigo dele, e fui. E aí estava lá dentro. Então, saiu essa notícia, que a origem dela foi um foca, né? Foca é o jornalista inexperiente, um jovem foca, ligou para um telefone, que era um telefone antigo meu, que a mulher já não aguentava mais, e resolveu, nesse dia, Zônia, não, morreu hoje, ele morreu. A Mary, minha mulher, está inconsolável. Eu queria que o Maurinho contasse a versão dele, que a versão dele é diferente da sua. Ah, é? Não, É. O que aconteceu com ele, do lado Não, de pois fora, é, e agora... preso, Não, pois com é, ele então é dentro, só para dizer que ninguém tinha acesso a mim. Dentro lá, não podia entrar lá, porque só podiam os convidados, já estavam todos lá dentro. E a imprensa toda lá de fora, e das redações, dizendo assim, você viu, Zônia? Não, mas ele está lá dentro. Você viu? Não, mas tem que ver, tem que falar com ele. E aí, pronto, aí o Mauro, aí como é que foi, Mauro? Eu estava dirigindo e liga a secretária lá do jornal e fala com delicadeza, com uma notícia dessa, não sei o quê. E aí a mulher que atendeu o telefone foi tão maquiavélica que ela inventou tudo. Olha, o acidente foi na Lagoa Rodrigo de Freitas, na parte tal, não sei o que. Não sei o quê. Aí eu imediatamente pensei, foi para o Hospital da Lagoa, né, que é o hospital lá que fica mais próximo, e fui para o Hospital da Lagoa. Né. E aquela coisa, né, de tentando falar com as pessoas, ninguém conseguia confirmação, levou um bom tempo achando que tinha morrido, né, um desespero completo, e sem saber, né. E aí você até brinca, né, depois quando você voltou. Não, aí acontece o seguinte, o Marcos Sacorria, um amigo meu que tinha sido convidado também, mora perto do Instituto, a Veja, ele colaborava na Veja, ligou para ele e falou, olha, o Zanin morreu e tal. Ele falou, não, olha, você tem como apurar? Não, eu tenho como apurar. Como ele tinha sido convidado e não tinha ido, ele falou, eu vou aqui. Aí chegou, me lembro do Marcos, chegou com o cabelo todo molhado, ele estava no banho, e segundo ele chegou sem cueca, porque não deu tempo. E aí, quando me viu, falou, você está aí, né? E eu não entendi aquilo e tal, e depois fui entender. Aí saí, e quando eu saí, tinha aquele pelotão de repórteres, sabe aqueles canhões assim apontados para você, eu nunca tinha tido aquela sensação. Eu me lembro que um perguntou, como é que você está se sentindo? Eu falei, eu do outro lado, eu estava muito mais tranquilo. Aí eu resolvi fazer a seguinte sacanagem, eu realmente, né, contei o que tinha acontecido, e aí disse, pois é, então essa mulher pegou e deu o telefone errado. Conclusão, alguns colegas passaram a noite toda ligando para ela, passando trotes para ela, foram a forra e tal. Mas aí foi, quando nos encontramos, né, choramos, dois, assim, Mauro ficou 3 horas, né, procurando nos hospitais o corpo, né, o meu corpo. Aí eu digo o seguinte, que teve gente que ressuscitou em 3 dias, eu levei 3 horas apenas. Mas foi uma experiência realmente terrível, né, de uma irresponsabilidade. É absurdo, me ligaram lá em casa pedindo minha opinião sobre a sua morte. Eu contei isso, eu falei assim, como? Não, Marcel Souto Maior. Estava no Globo News na época. Marcel me ligou, pediu, falei, você ficou louco? Não, peraí, antes de qualquer coisa, deixa eu ligar para o Maurinho. Aí eu comecei a ligar para você, para sua mãe, o negócio repercutiu, já estavam pegando necrológico. Mas a gente não sabia também. Não, tem um colega meu que me perdoa até hoje, que estava tomando chopp, e sexta-feira tinha aquela coisa do pescoção, né? Quer dizer, você virava à noite, ou então acabava o seu trabalho, você ia beber e tal. E ele disse que estava bebendo, não acabou de tomar o chopp. Eu falei, nem morrer, você morreu. Acabou com o meu chopp e, além de tudo, não morreu. No Brasil, virou piada instantânea, né? Foi, as pessoas diziam, virou case, aí ia ficar dando entrevista, né? Para como, né, não tinha morrido. Mas é irresponsabilidade, porque, felizmente, minha família é de Friburgo, né, ninguém não chegou a notícia lá, não estava tão, né, coisa de internet, não era tão... Porque, imagina, você em Friburgo receber essa notícia, porque no Rio o Mauro levou, sei lá, 3 horas, sei quantas horas. Agora, é tão maluca a coisa na escrita, e quando eu me lembro que cheguei em casa já de madrugada, porque aí fomos comemorar, né, a minha ressurreição. Aí já cheio de vinho, aí quando eu voltei, eu resolvi ligar o computador e a notícia continuava lá. E aí eu já, né, meio de muito vinho na cara, e eu dizia, bom, se está escrito aí, vai ver que é verdade. Aí entrou... É porque, na verdade, esse site, que é um site muito famoso, tinha levado um furo na semana anterior de outro site. Aí essa coisa da internet...
acabou botando no ar sem nem checar, mais para compensar aquele furo do outro. Tinha um né? jornalista que tinha morrido, exato, e o site tinha perdido tinha o furo. perdido o Aquela furo. coisa por segundos, uma besteira, né? Essa coisa de... E alguém até, não sei se foi o Veríssimo, que falou que você tinha que ter esperado até o dia seguinte para ver o obituário, que iam dar para você o espaço, né? Eu vejo isso e disse, você tinha que ter esperado mais. Para ver como é que para os ver jornais... quem que falava bem, quem que ia ficar aliviado, quem que ia... Mas é engraçado aqui, as pessoas dizem, nos Estados Unidos você ficava rico, né? Porque ia pedir indenização, né? Moral e tal, coisa de... o Fábio até não está aí. E sua mãe, qual foi a atitude dela? Olha, não lembro. Não registrou, né? Não registrei, não lembro. Mas imagina, minha mãe é muito mais dramática, hiperbólica do que eu, deve ter... Assim, A Amélia estava lá comigo no Instituto. Ela estava então junto ela com tá- você? Estava lá, nós Menos estávamos lá mal. no coisa. E realmente ninguém não podia entrar, sabe? Porque estava o presidente, era o Fernando Henrique Cardoso, era o Marcelo Alencar, era o Conde, prefeito, as autoridades todas lá, quer dizer, então tinha o esquema de segurança, quer dizer, não entrava um jornalista, nada, e os fotógrafos lá desesperados, lá atrás, fora, e a imprensa e as redações pressionando, tá entendendo? Mas dá um jeito de entrar, mas não pode entrar, mas ele está lá dentro, mas você viu, não, então não adianta, tem que ver, tem que falar com ele, porque não acreditava que... Enfim, mas essa sensação que eu disse saindo e vendo aquele pelotão, né? A sensação que estava diante do fuzilamento, né? Que tá todo aí eu vi o que passa as celebridades, né? Diante, né, da imprensa. Né? Maurinho Zuzu, a próxima palestra é da Marta Gabriel e do Goldfarb, que estão aqui. Eu queria propor para vocês que os dois subissem, vocês assistissem, vocês topam? Depois a gente vai para os autógrafos coletivos. Vocês concordam, gente? Porque a próxima palestra é o paradoxo da leitura nas redes sociais, que tem tudo a ver um pouquinho com o que a gente está falando. Eu peço desculpa, porque eu acabei muito despeito, porque eu estou numa relação tão íntima, assim, tão gostosa e afetuosa, que acabei, eu acho que não falei do tema, não falamos do tema, né, Mauro? Jornalismo, literatura, não, até que... Não, falamos o tempo inteiro, Zuzu. Bom, então tá, espero que... Tudo bem? Vocês falamos. Eu adorei, não sei vocês. Muito obrigado.